Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de física. O tema de hoje nós vamos falar sobre a grandeza chamada trabalho. Trabalho em física é uma grandeza que representa uma tarefa a ser feita. Em física, quem realiza trabalho é sempre uma força. Então a gente diz que uma força que uma vez atue sobre uma carga e produz um deslocamento dessa carga, a gente diz que essa força produziu um trabalho. O trabalho é uma tentativa de tentar medir um esforço a ser feito, uma tarefa a ser feita, né? E a partir daí a gente padroniza uma forma de medir essas tarefas. Essa é a grandeza do trabalho. Vejamos mais especificamente como funciona essa grandeza, como podemos medi-la. Então, vamos definir de forma mais específica como calcular o trabalho de uma força constante. Lembrando então que essa força constante ela não vai mudar o seu valor enquanto estiver deslocando a carga. Ela não muda, ela tem um valor que é constante, né? Ela poderia ser variável e nesse caso todo esse raciocínio não seria válido. Então vamos lá. Então o trabalho é sempre de uma força, é sempre uma força que produz um trabalho. Nos nossos exemplos comuns do cotidiano, nós temos várias forças atuando sobre uma carga. Nós podemos ter várias forças atuando sobre uma carga. No caso do nosso exemplo, nós temos ali uma pessoa que está exercendo uma força de tração, né? Nós temos a força de reação normal e nós temos a força peso, né? Então, para calcular o trabalho, nós precisamos definir, ter claro na nossa cabeça se nós estamos calculando o trabalho de uma força específica, F normal ou peso, ou o trabalho de uma resultante dessas forças, né? O que seria a força resultante? A força resultante ela é a soma vetorial de todas essas forças que estão atuando sobre a carga. Então, para calcular o trabalho, nós temos que diferenciar. Nós estamos calculando o trabalho de uma força específica, de uma força genérica, ou nós estamos calculando o trabalho da força resultante. Existe diferença, né? Se você está calculando o trabalho de uma força genérica, então nós temos o seguinte: o trabalho, ele depende do módulo da força aplicada, depende do quanto você desloca e mais, depende de qual direção essa força é aplicada em relação ao deslocamento. Então, esse cosseno de θ, essa letrinha grega chama-se θ, né? O cosseno de θ, θ é o ângulo formado entre a direção da força e a direção do deslocamento. Ele é sempre o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, olhando para a figura, a pessoa está aplicando uma força não na horizontal, né, mas numa direção que forma um ângulo θ com a direção horizontal. Então, o cálculo do trabalho de uma força genérica, de uma força específica, significa o quê? Que você tem que levar em conta quanto de força está sendo aplicado, qual o deslocamento que essa força vai produzir e em que ângulo ela está sendo aplicada, né? Então, se nós pegarmos a força F, o ângulo é θ. Se eu pegar a força normal, o ângulo é 90. Se eu pegar a força peso, o ângulo é 270. Então, esse ângulo é que vai me dizer o quanto essa força efetivamente produz de trabalho, né? Mas lembrando, essa expressão serve para uma força específica, para uma força genérica, tá bom? Bom, e se eu então tiver uma situação onde eu tenho uma força resultante atuando sobre um corpo? Então, nossa figura mostra um carro sob a ação de uma força resultante. Isso significa dizer, eu colocar essa força resultante aí nesse desenho, significa eu dizer que todas as outras forças já foram contabilizadas. Então eu tenho a força do motor que impulsiona o carro, descontada dessas forças eu tenho as forças de resistência do ar, as forças de atrito com o pneu e todas as demais interações que possam existir. De forma que o resultado final de todas essas forças me dá esse apontamento, um apontamento horizontal para a direita, né? Então, como que eu calculo o trabalho da força resultante? Bom, a força resultante,
ela sempre vai ter a mesma direção do deslocamento. Por quê? Porque o corpo se movimenta para onde aponta a força resultante. É ela que define o movimento. Então, o cálculo do trabalho da força resultante fica bem simples. Ele é o valor da força resultante vezes o deslocamento produzido. Esse é o trabalho resultante. Vejamos alguns exemplos mais claros de como calcular esses trabalhos. Lembrando que nós estamos falando de um trabalho, de uma força com módulo constante, né? Isso quer dizer, o valor da força é fixo. Durante o deslocamento ocorrendo, o valor da força é fixo. Ele não muda, ele é constante. Então, nós temos aqui um exemplo bastante simples que fala de uma pessoa que exerce uma força de tração de módulo 100 newtons por meio de uma corda presa a uma carga de 50 kg. É a nossa figura que nós vimos no slide anterior. Arrastando-a por uma distância de 4 metros, conforme mostra a figura. A força de tração foi aplicada numa direção que forma um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Ou seja, esse θ aqui corresponde a 30 graus. Nesse caso, qual o trabalho produzido pela força de tração, né, especificamente por essa força de tração? Então, eu não quero saber o trabalho total, o trabalho realizado, o trabalho resultante total realizado sobre a carga. Eu quero saber qual o trabalho realizado por essa força específica que a pessoa está fazendo. Então, vamos lá. Se é o trabalho de uma força genérica, de uma força específica, então eu vou usar a equação FD cosseno de θ. Né? Então, lembrando, o módulo da força, o quanto foi deslocado o corpo e levando-se em conta a direção em que a força foi aplicada, que é através do cosseno de θ. Bom, a força, nós sabemos, a força vale 100 newtons, está aqui, né? Newton é a unidade de força. A carga foi deslocada por 4 metros, então nós temos aqui 4 metros, né, que é a distância. E o cosseno de quem? O cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, que é o ângulo θ. No caso, o exercício informou para a gente que é 30 graus, então nós temos cosseno de 30 graus. Observem que o cosseno são valores tabelados. Uma vez que eu sei o ângulo, eu sei o cosseno. Esses valores são tabelados. Então, o cosseno de 30 graus é 0,87. Então, como que nós fazemos a conta? Seguindo. Então, 100 vezes 4 dá 400. O cosseno de 30 agora eu substituí, é 0,87. E aí, eu posso fazer a conta e responder ao exercício. Então, a força F produzida pela pessoa numa situação onde ela arrasta o corpo de 50 kg por 4 metros equivale exatamente a 348 joules. Tudo bem? Então, vamos seguir, né? E quando eu tenho a força resultante? Então, vejamos o nosso próximo slide. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho resultante, ou o trabalho da força resultante, é assim que a gente fala. Lembrando sempre que, mesmo sendo a força resultante, nós estamos considerando que esse valor é constante, ele não vai mudar ao longo do deslocamento da carga, tá? Então, vamos ao nosso exemplo. Um carro viaja inicialmente com velocidade de 10 metros por segundo. E em certo momento é acelerado por 10 segundos até atingir 30 metros por segundo. Sabendo que a massa do carro é 980 kg e que o carro percorreu 200 metros durante o tempo de aceleração, determine o trabalho resultante realizado pelo carro. Então nós temos aquela situação do carro, onde a força resultante está atuando sobre ele e ele vai ser deslocado, ele vai ser acelerado por essa força resultante ao longo de uma distância de 200 metros. Então vamos lá, como é que a gente calcula? Vamos direto à fórmula, né? O trabalho da força resultante é o valor da força resultante vezes o deslocamento. Observem que a força resultante nós não temos. Nós sabemos a velocidade com que ele iniciou a aceleração, nós sabemos o tempo, 10 segundos,
que ele foi acelerado e sabemos a velocidade final com que ele chegou ao final desse percurso, né? E sabemos a massa. Então, nós não temos a força resultante. Qual foi o deslocamento? 200 metros. Então, nós temos um problema. Nós não temos a força resultante. Como resolver? Bom, aí nós temos que lembrar dos nossos estudos sobre leis de Newton. Quando um corpo é acelerado, isso quer dizer que existe uma força resultante sobre ele. E o Newton é muito claro, né? A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante que atua sobre um corpo de massa conhecida vai provocar sobre ele um efeito, uma aceleração, uma mudança no seu estado de movimento. A aceleração é a mudança no estado de movimento, né? Então, veja bem, a massa do carro nós temos, né? Porém, nós não temos a aceleração. Então, é um problema que nós vamos recursivamente temos que fazer cálculos diferentes. Então, nós não temos a força resultante, precisamos encontrar. Para encontrar a força resultante, nós precisamos da massa. Tudo bem, nós temos, mas nós não temos a aceleração. Como que nós vamos calcular a aceleração? Nós vamos admitir que essa aceleração é uma constante, então eu posso utilizar a equação que a aceleração é a variação de velocidade no tempo. E aí, como eu tenho a variação da velocidade de 10 para 30 em 10 segundos, eu consigo calcular a aceleração. Então, a aceleração vai ser velocidade final menos inicial, é o delta, né? Dividido pelo intervalo de tempo, 10 segundos. Fazendo essa conta, 30 menos 10 dá 20, dividido por 10 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 2 metros por segundo. Agora, eu volto nessas equações. Eu tendo a aceleração e a massa, eu calculo a força resultante. E tendo a força resultante, eu calculo o trabalho. Então, vamos lá. Uma vez que eu tenho a massa e tenho a aceleração, a massa 980, a aceleração 2, acabei de encontrar, eu sei que a força resultante é 1960 newtons. Então, a força resultante sobre esse carro, 1960 newtons. Então, o trabalho é a força resultante vezes o deslocamento, mas o deslocamento é 200 metros e a força resultante é 1960. Então, eu calculo o trabalho da força resultante e obtenho como resultado 392 mil joules. Uma vez feitos esses dois exemplos, agora você precisa treinar, né? Então, segue aí, acompanhado a essa aula, um questionário onde você vai praticar esses conhecimentos e tentar assimilá-los. Utilizar os canais disponíveis para dúvida e seguir em frente. Obrigado pela atenção de vocês. Façam as tarefas, esclareçam as dúvidas pelos canais indicados e bons estudos.